Fala, meus alunos e minhas alunas, vamos lá para mais uma videoaula de física aqui com o professor Lucas, e na aula de hoje iremos estudar esses tópicos aqui do canto, olha só: refração da luz, lentes esféricas, óptica do olho e instrumentos ópticos. Nossa, professor, tudo isso na aula de hoje? Pelo amor de Deus, hein, eu vou cansar. Cara, fica tranquilo porque são conteúdos bem relacionados, um é praticamente a consequência do outro e você vai entender aqui essa linearidade entre, essa consequência entre os tópicos de nossa aula, tudo bem? Só que antes de começar, pensa um pouquinho comigo. Até a nossa última aula, ou melhor, nas nossas duas últimas aulas, nós estudamos o quê? Professor, estudamos os espelhos planos e os espelhos esféricos. Quando estudamos os espelhos em geral, nós estudamos a reflexão da luz. Espelhos são objetos de reflexão, tudo bem? A luz incide na superfície e é refletida. A luz incide na superfície e é refletida, tudo bem? Espelhos são objetos de reflexão. Já lentes são objetos de refração. Vê se faz sentido. Você coloca uma lente no seu olho, uma lente de contato. Você precisa para poder corrigir alguma anomalia, algum problema de visão. Bom, quando você coloca uma lente no seu olho, você quer que a luz incida nessa lente e é refletida de volta? Não, né? Porque senão você não vai enxergar nada. Se a luz não atravessar a lente e ir lá para a retina do seu olho, que é onde a imagem é formada. Então, olha só que bacana. A lente é um objeto que estuda, é um objeto onde acontece uma refração. E eu vou explicar para você isso agora. Entendeu? Como os conteúdos são relacionados, a gente vai estudar refração, lente é objeto de refração. Quando a gente for para o olho, a gente vai estudar o que no olho? O que vai corrigir as anomalias, os problemas de visão? As lentes. E instrumentos ópticos também são objetos de observação, ou seja, está tudo relacionado. Fique tranquilo, fica ligado que a aula de hoje vai ser bem legal. Bem teórica, só que bem legal também. Beleza? Bom, primeiro tópico aqui que vamos estudar é a refração. Então vamos lá, olha só, refração. Refração. Beleza. Então, o que seria a refração? Nada melhor do que um desenho para você entender isso aqui, pessoal. Vamos lá. Imagine que aqui você tem uma superfície. Essa superfície aqui, pessoal, ela separa dois meios, tudo bem? Ela separa aqui um meio que eu vou chamar de meio 1 e um outro meio que eu vou chamar de meio 2. Beleza. Imagine que aqui nesse meio 1 você tem um raio de luz. E esse raio de luz está se propagando nele com uma certa velocidade. E esse raio de luz incide nessa superfície. Então vamos lá e vamos desenhar esse raio de luz. Olha só. Vamos lá. Desenhei aqui o raio de luz. E esse raio de luz incide na superfície aqui, ó, que separa os dois meios. Ok. Só para fins de referência, eu vou traçar aqui nessa superfície uma reta normal. Então, olha só que bacana, ó. Vou pegar aqui nessa superfície e vou traçar uma reta normal a ela. Reta normal, para quem não lembra, pessoal, é aquela reta que faz 90 graus com a superfície, olha só. Aqui está a reta normal, formando 90 graus com a superfície. Bom, esse raio de luz, ele, quando incide nessa superfície, ele sofre uma refração. O que é a refração? A refração é quando esse raio de luz começa a se propagar no outro meio. Olha só, ele foi para o outro meio agora, ele foi para o meio 2. Só que ele trocou a sua velocidade. Ou seja, esse raio de luz, ele tinha uma velocidade de propagação no meio 1, e agora ele tem uma outra velocidade de propagação no meio 2. Professor, tem que mudar essa velocidade? Tem que mudar essa velocidade, tudo bem? E essa mudança de velocidade é carregada de uma mudança de uma mudança na orientação, de uma mudança no ângulo desse raio de luz com a reta normal. Porque se você olhar aqui, ó, esse raio, ele formava um ângulo com a reta normal. Um ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência. Ok? E agora ele forma um outro ângulo com a reta normal, que eu irei chamar de ângulo de refração, ó, ângulo de refração. Esse chapéuzinho aqui, ele representa ângulo, tá, pessoal? Eu já andei desenhando ele nas nossas aulas, talvez eu não tenha falado para vocês ainda, só que esse chapéuzinho, ele significa ângulo, tudo bem? Eu estou representando um ângulo. Então, olha só, esse raio de luz,
incidiu nessa superfície, formando um ângulo de incidência, e ele foi refratado lá do outro lado, lá no meio 2, com um ângulo de refração. Você pode notar que ele sofreu um desvio, porque esse ângulo é diferente desse ângulo. Portanto, as velocidades também são diferentes. E isso é refração. Tudo bem? Isso é refração. Bom, agora vamos entender as leis da refração. Então anotem aí, nós temos duas leis, a primeira lei e a segunda lei. Primeira lei da refração e segunda lei da refração. Primeira lei da refração e segunda lei da refração. Então anotem lá, ó. Qual que é a primeira lei da refração, professor? A primeira lei. A primeira lei fala o seguinte, ó. O raio incidente, que eu vou chamar de RI, raio incidente, ó, raio incidente. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado, esse aqui, ó, RR, eles são coplanares. Então, olha só, o que é, professor, a primeira lei? O raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles são coplanares. Vocês já aprenderam que são coplanares. Na lei da reflexão eu expliquei para vocês. Coplanares quer dizer que estão no mesmo plano. É como se esse quadro branco nosso fosse o plano e todos esses raios, né, na verdade, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, ou melhor, o raio refratado, é como se todos eles estivessem contidos no quadro. E estão contidos no quadro, porque eles estão desenhados no quadro. Ou seja, são coplanares. Existe um plano que, se eu traçar ele aqui, eu consigo incluir todos os raios. Tudo bem? Todos os raios aqui estão contidos nele, inclusive a reta normal. Tudo bem? Então essa é a primeira lei da refração. A segunda lei da refração, pessoal, segunda lei da refração, nos diz o seguinte. Essa segunda lei é chamada de lei de Snell. Lei de Snell. Descartes. Essa lei de Snell nos diz o seguinte, ó. O seno do ângulo de incidência, que é esse seno do ângulo de incidência aqui, ó, vezes o índice de refração do meio 1 é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio 2. Ou seja, ó, seno de I vezes N de 1 é igual a seno de R vezes N de R. Seno de 1 vezes N de 1 é igual a seno de 2 vezes N de 2. Se você pensar ali em meio 1 e meio 2. Beleza? Ok. Seno vocês já conhecem. Seno é aquilo lá. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30, né? Seno de 60, seno de 45, seno de 90. Seno vocês já sabem o que é. Agora, o que é esse cara aqui? Índice de refração. O que seria esse Nzinho? Então, olha só que bacana, ó. O índice de refração, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. O índice de refração, índice de refração, que a gente chama ele de N, ele é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente representa por C, dividido pela velocidade da luz no meio, que é o V. Exemplo, o N1, que é o índice de refração do meio 1, ele seria a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 1. O N2 seria o quê? Seria a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio 2. Então, o que é o N, índice de refração? É a divisão, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Mas o que esse N representa? Esse N representa, pessoal, a densidade do meio. Ele representa a facilidade que a luz tem em se propagar naquele meio. Tudo bem? Então, isso é o N. Isso é o índice de refração, ok? Tudo bem? Quanto menor o N, quanto menos denso o meio for, maior é a facilidade da luz em se propagar nele. Ou seja, olha só que bacana, ó. Olha para cá, ó. Quanto menor o N, quanto menos denso o meio for, maior é a velocidade da luz naquele meio. Tudo bem?
Vamos lá. Se eu pego o ar tem um N igual a 1. A luz tem uma certa facilidade em se propagar nele. Até aproximamos a velocidade da luz no ar para a velocidade da luz no vácuo, que é a maior que existe. Agora, se eu pego a água ela tem um N maior que o do ar. Ou seja, a luz tem uma dificuldade maior em se propagar na água do que no ar. Portanto, a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Por quê? Porque o N da água é grande, é mais denso, é mais difícil a luz se propagar lá. Entenderam isso? Acredito que sim, né? Então, isso é índice de refração. Se você notar, como é velocidade e velocidade, velocidade e velocidade, o índice de refração, ele não tem dimensão. Ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade. Não é nem metros por segundo, nem metros por segundo ao quadrado, nem Newton, nem nada. Não tem unidade. Tudo bem? Ok para vocês? Então tá aí índice de refração. Bom, agora, se você pegar essa equação aqui que eu trouxe para vocês, vamos até circular ela porque é uma equação importante, ó. Essa aqui é uma equação importante. E essa aqui também é uma equação importante. Então vamos colocar aqui e vamos circular ela. Tá. Agora, se eu pego essa equação e essa equação, eu posso relacionar as duas. Como? Vamos lá. Vamos deduzir algumas equaçõezinhas aqui, ó. Seno de I vezes N1. Só que N1 é o quê? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 1. É igual ao seno de R vezes o N2. Só que o que é o N2? O N2 é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 2. Bom, como a velocidade da luz no vácuo é uma constante, eu posso simplificar esse C com esse C, porque está dos dois lados da igualdade. Portanto, eu chego numa nova relação, onde o seno de I dividido por V1 é igual ao seno de R dividido por V2. Beleza. Então, olha só que bacana, pessoal. Ó, o que você encontrou aqui? Ó? Você encontrou uma nova equação para a lei de Snell. Tudo bem? Ó, para a lei de Snell, você encontrou uma nova relação, só fazendo algumas manipulações. Ok? Tá aí para vocês? Tá aqui, professor? Bom, dá para encontrar mais uma relação? Dá. Só mais uma. Que equação que é essa? Que relação que é essa? Olha que bacana. Ó. Velocidade é dada por aquela equação fundamental da ondulatória. Quem lembra da equação fundamental da ondulatória? Ah, professor, eu lembro. É aquela equação assim, ó. Velocidade é igual a lambda vezes f. Ou seja, a velocidade da luz é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade, por exemplo, da cor vermelha é igual ao lambda da cor vermelha vezes a frequência da cor vermelha. Então é isso. Tudo bem? V igual a lambda f. Se eu substituir V igual a lambda f aqui nessa relação, eu vou ter isso aqui, galera. Olha só, vou fazer de azul agora para poder diferenciar, tá? Vou fazer bem aqui em cima, ó. Eu vou ter seno de I dividido por V1. Só que V1 é o quê? É o lambda 1 vezes a frequência. É igual ao seno de R vezes o V2. Só que o que é o V2? É o lambda 2 vezes F. Pô, professor, não vai colocar F1 e F2? Não, porque se você assistiu a minha aula de efeito Doppler, a aula de efeito Doppler tá lá na nossa aula de acústica de ondas sonoras, tudo bem? Se você assistiu a aula de efeito Doppler, você vai ver que após uma onda ser emitida, a sua frequência nunca muda. Portanto, vem aqui para mim no desenho, ó. Quando essa onda passou daqui para cá, esse raio de luz, por exemplo, ela não mudou a sua frequência. Ela tinha uma frequência aqui e passa a ter a mesma, ou melhor, né, continua a ter a mesma frequência aqui. A frequência nunca muda. Portanto, eu posso fazer o que aqui com essa frequência? Eu posso cortar, ó. Logo, eu cheguei em mais uma relação. Que relação que é essa? É seno de I
dividido por lambda 1 é igual ao seno de R dividido pelo lambda 2. Então tá aí para vocês mais uma equaçãozinha, ou seja, são 1, 2, 3, 4 relações matemáticas. Tudo bem? 4 relações matemáticas. Nossa, professor, que complicado. Cara, sabe o que eu recomendo você a treinar? Eu recomendo você a fazer essas manipulações. Porque se você gravar essa equação aqui e você gravar essa equação aqui e essa daqui é obrigação, você consegue chegar em todas as outras, não é verdade? Ó, se você souber essa e essa, bom, essa aqui e essa daqui são bem mais fáceis que essas duas, não é verdade? Então, ó, decore a lei de Snell, grave na sua cabeça, lembra da relação de índice de refração e lembra da equação fundamental da ondulatória, você consegue chegar em todas as outras e o desenvolvimento está aqui. Bom, conclusão, quando eu estava lá no canto, falando com vocês, eu disse o seguinte, refração é quando a luz passa de um meio para outro. E o que vai acontecer? Ela vai mudar a sua velocidade, olha a sua velocidade mudando, ó. Olha a sua velocidade mudando quando a luz sofre desvio. E vai mudar também o seu comprimento de onda. Olha só, mudou o comprimento de onda, mas a frequência nunca muda. Pode ser questão de prova isso aí, tá? Só a teoria. E realmente, aqui o que cai em prova é mais teoria mesmo, ok? Bom, tá aí para vocês a refração da luz. Agora, o que a gente vai estudar? Vamos estudar, pessoal, um negócio chamado de reflexão total. O que é reflexão total? Vou usar esse desenho aqui como parâmetro e quero trazer para vocês algumas observações. Ó, ali eu já tenho um raio de luz azul. Agora eu vou fazer um vermelho e um verde, só para você entender o que está acontecendo. Não precisa copiar isso que eu vou fazer agora não, tá? Deixa eu explicar primeiro e depois eu faço um desenho mais caprichado para vocês. Então olha só, só vou apagar isso aqui e isso aqui para não zoar aqui o nosso desenho. Isso aqui também, beleza? O ângulo pode deixar ali como referência só para você entender, tá? Então vamos lá. Esse raio de luz aqui, ele sofreu refração? Ele sofreu refração. Só que sabe o que aconteceu com ele também, pessoal? Ele também sofreu reflexão, sabiam disso? Ele também sofre reflexão. Ou seja, um pedacinho dele foi refratado e um outro pedacinho foi refletido. Então é isso que acontece com ele na realidade. Um pouquinho é refratado e um pouquinho é refletido. Por isso que muitas vezes, quando você olha para o vidro, você consegue ver lá do outro lado. Por que você consegue ver do outro lado? Porque a luz ultrapassou para o outro lado. Ela sofreu refração, ela foi para o outro lado, atravessou o vidro e você conseguiu ver lá. Só que muitas vezes você consegue ver o seu reflexo no vidro ao mesmo tempo. Por que você consegue ver o seu reflexo no vidro ao mesmo tempo? Porque parte da luz foi refratada, mas parte foi refletida. Então aconteceu as duas coisas, tá bom? Interessante, né? Mas enfim. Bom, isso aqui foi com o raio azul. Aí agora eu vou fazer assim, ó, com o raio verde. Eu vou inclinar um pouco mais, ó. Eu inclinei um pouco mais esse raio. Quando eu inclinei um pouco mais esse raio, olha só, ele sofreu uma refração, que veio para cá, por exemplo, ó. Só que ele também sofreu uma reflexão, que veio para cá, por exemplo. Ok. Tudo bem? Beleza. Agora, se eu inclinar um pouco mais este raio, vai chegar um ponto que ele quase não está refratando. Está praticamente só refletindo. Ou seja, eu vou ter um raio bem aqui assim, pessoal. Bem aqui, ó. Quase na divisória entre os dois meios. Aqui, o que está acontecendo? Ele está quase sofrendo uma reflexão total. O que seria uma reflexão total? Ele não vai mais refratar, ele vai só refletir. Então ele está quase sofrendo uma reflexão total. E aí nós chamamos, deixa eu apagar isso aqui, ó. Esse I e esse R. Nós chamamos este ângulo aqui, ó, que é o ângulo que está em vermelho, de ângulo limite, L, ó, ângulo limite, que é o ângulo limite para ocorrer reflexão total. Se eu passar dele, vai ocorrer reflexão total, ou seja, ó, se eu aumentar um pouco mais este ângulo, o raio vai subir. Ele vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Ele vai sofrer uma reflexão total. Ele não mais será
refratado, tudo bem? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui agora? Ó, um tópico chamado de... Deixa eu apagar isso aqui. E esse tópico será chamado de reflexão total. Reflexão total. Olha só que bacana, ó. Reflexão total. Beleza. Bom, tá aí pra vocês. Falei que ia fazer um desenho mais caprichado, né? E como prometido, vou fazer agora. O que seria um desenho mais caprichado, professor? Seria esse desenho aqui, ó. Aqui tá o meio de separação entre o meio 1 e o meio 2, ok? Aqui tá a reta normal, que é a reta de referência pra gente, onde traçamos o ângulo em relação a ela. Faz 90 graus, porque é uma reta normal, ok? Como eu fiz lá em vermelho, aqui eu vou repetir em vermelho só para você entender que é aquele raio que eu quero desenhar aqui, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um raio incidente. E esse raio incidente, ele forma um ângulo L com a reta normal. Esse ângulo L é chamado de ângulo limite, tudo bem? E aí, como está no ângulo limite, ele está bem aqui, assim, ó. Ele está quase sofrendo reflexão total, ó. Quase sofrendo reflexão total. E aí, qual que é o meu papel? O meu papel agora é descobrir este ângulo limite. Eu quero descobrir ele, quanto que ele vale. Então vamos lá. Para descobrir ele, eu vou utilizar a lei de Snell. Qual que é a lei de Snell mesmo? Para quem lembra, é essa lei aqui, ó. Vamos lá, vou começar daqui, ó. Seno do ângulo limite, que é o ângulo da primeira ali incidência, vezes o N1, tem que ser igual ao seno do ângulo de refração. Só que, ó, qual que é o seno do ângulo de refração? Não é 90 graus, ó. Se eu ver com a reta normal aqui, ele está formando 90 graus agora. Ó. Então, é o seno de 90 graus vezes o N2. Ok. Bom, seno de 90 é 1. Para quem não lembra, seno de 90 é 1. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que o seno do ângulo limite... Deixa eu vir para cá. Seno do ângulo limite é igual a N2 vezes 1, que é só N2, dividido por o N1 estava lá, vem para cá. Per nenhum. Então é assim que você calcula o seno do ângulo limite, pessoal. O seno do ângulo limite, caso ele peça para você. Tudo bem? Então tá aí. Isso é reflexão total. Então vamos lá. Imagine que você calculou esse seno do ângulo limite aqui, ó. Ah, e deu 60 graus. O que quer dizer? Ah, calculei lá e deu 60 graus esse valor. Quer dizer o que para mim? Quer dizer que se eu passar de 60 graus, vai sofrer reflexão total. Ou seja, a luz faria isso aqui, ó. Se eu passar um pouquinho dali, ó. Passo só um pouquinho, ó. Vou tentar desenhar bem perto mesmo. A luz vai fazer isso aqui, ó. Sofrer reflexão total. Ela não vai mais sofrer refração. Tudo bem? Ok? Porque eu passei do ângulo limite. Então tá aí. Tá. Isso é para fins de cálculo, tudo bem? Agora vamos fechar a teoria aqui na reflexão total. Como que eu fecho a teoria? Pessoal, vou fazer para vocês dois desenhos. E esses dois desenhos vai representar uma refração. Só que vai representar, primeiro, uma refração onde esse raio refratado se aproxima da reta normal ou o raio refratado ele se afasta da reta normal, né? Eu trouxe para vocês esse raio refratado, mas eu não desenhei o raio refratado ali, né, professor? Não tem problema, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta preta e vou desenhar duas refrações, ó. Primeira superfície. Vou fazer do lado aqui que não tem problema. Depois eu apago tudo. E segunda superfície. Reta normal, que é a reta de referência pra gente. E reta normal, que é uma reta de referência pra gente. Beleza. Reta normal forma 90 graus. Reta normal forma 90 graus. Ok. Dos dois lados aqui, pessoal, nos dois casos, eu vou traçar aqui um raio incidente
e um raio incidente. Tá tudo igual agora, não tá? Ó, raio incidente e raio incidente. Ó. Tá praticamente o mesmo desenho. Cópia. Tudo bem, gêmeos? Só que neste caso aqui, eu vou fazer um raio que refratou e se aproximou da reta normal. Ó. Tá vendo aqui que ele se aproximou da reta normal? Aqui ele tinha um certo ângulo, aqui ele tem um ângulo menor. Ele se aproximou da reta normal. E aqui eu vou fazer um raio, olha só, que se afastou da reta normal, tá vendo? Ó? Aqui ele tinha um ângulo, aqui ele tem um outro ângulo que é maior. Então aqui ele se aproximou, aqui ele se afastou. Aqui ele aproximou da reta normal, aqui ele se afastou. Bom, não posso esquecer que cada meio tem o seu índice de refração. Por exemplo, aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. E são os índices de refração de cada meio que vai definir se ele se aproximou ou se ele se afastou da normal. Por exemplo, ó, aqui neste caso eu posso afirmar que o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. Por isso que ela se aproximou. Exemplo, indo da água para o ar, indo da água para o ar. Vamos lá, perdão, me perdoem que eu troquei, tá? Indo do ar para a água, corrigindo, indo do ar para a água. Por que o ar? O ar tem um índice de refração igual a 1. A água tem um índice de refração maior do que 1. Ou seja, se ele vai do ar para a água, do menos para o mais, ele se aproxima, tudo bem? Tem um macete, ó, do menos para o mais, aproximais, tudo bem? Do menos para o mais, aproximais, ele se aproximou. Agora aqui já é o oposto, ó. Agora o índice 1 é maior que o índice 2. Ou seja, se o índice 1 é maior que o índice 2, ele se afasta. Agora a gente pode falar que é a água e o ar. A água e o ar. Se ele vai dar água para o ar, ele se afasta. Do mais para o menos, aproxime-menos. Se afastou. Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, aproxime-menos. Então tá aí uma dica para vocês, tá? E aí, só para encerrar mesmo, o que ele pode te cobrar entre isso e reflexão total? Olha só, pessoal, vem aqui comigo, ó. Você tem que perceber que para ocorrer reflexão total, o raio ele tem que cada vez mais se afastar da normal. Olha o raio azul. O raio azul tinha este ângulo aqui, ó. Agora, olha o raio verde. O raio verde tem um ângulo um pouco maior. Agora, olha o raio vermelho. O raio vermelho tem um ângulo maior ainda. Ou seja, ele está cada vez mais se afastando da normal. Então, para ocorrer essa reflexão total, tem que ser este segundo caso aqui. O meio 1 tem que ser maior que o meio 2. O índice de refração do meio 1 tem que ser maior que o índice de refração do meio 2, ok? Para ocorrer reflexão total. Show de bola? Então assim a gente encerra essa parte de refração da luz, tá? Só quero dar uma dica para vocês de aplicação disso, porque é uma dica valiosa, já que envolve tecnologia e é praticamente tudo que a gente usa hoje em dia, tá? Todo mundo quer ter uma internet de fibra óptica. O que acontece na fibra óptica? Reflexão total, tudo bem? Então a fibra óptica, aquele cabo de internet que, em casa não chegou ainda a fibra óptica, a internet é lenta. Aí você liga lá na operadora e fala assim, tem fibra óptica aqui pro meu endereço? Ah, não tem ainda. Fala, pelo amor de Deus, vou cancelar essa bosta. Por quê? Todo mundo quer internet fibra óptica, porque fibra óptica é mais rápido a velocidade de transmissão dos dados. Por quê? Porque lá dentro ocorre reflexão total, tudo bem? Fibra óptica. Show de bola, pessoal? Então tá aí pra vocês. Então vamos fazer o seguinte agora. Refração foi estudado totalmente. Agora a gente precisa ir para as lentes. Então eu vou pro slide, aí eu apago o quadro e a gente continua a nossa aula. Beleza, pessoal? Então, como combinado, agora a segunda parte da aula, né, que é praticamente uma consequência da anterior, iremos estudar as lentes esféricas. Só que primeiro precisamos definir uma lente. Então, olha só, qual que é a definição de lente? Tá bem aqui, dá uma olhada no apontador laser aí, ó. Lente esférica é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies não simultaneamente planas. Como assim? Vem aqui para mim no quadro. Então, olha só, lente esférica, tá aqui, ó, lentes. Então, o que eu vou ter? Eu tenho três meios. Então, ó, eu tenho o meio 1, eu tenho o meio 2 e eu tenho o meio 3.
E eu vou ter duas superfícies de separação entre esses meios, e essas superfícies, elas não podem ser simultaneamente planas. Por exemplo, ó, eu posso ter aqui uma superfície plana e aqui uma que não é plana. Então aqui eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o meio 1, que representa este lado, eu tenho o meio 2, que representa o material dessa lente, e eu tenho o meio 3. Então isso é uma lente, isso é uma lente. Aí essa lente pode ser assim, ela pode ser assim. Tá vendo? Olha só. Meio 1, meio 2, que é a lente, e meio 3. E aqui umas duas superfícies de separação entre o meio 1 e o meio 3, e elas não são simultaneamente planas. Então aqui eu tenho uma outra lente. E o que, que acontece em uma lente? Acontece refração. A luz, por exemplo, incide aqui neste lado e sofre uma refração aqui, por exemplo, olha só. Sei lá, tipo assim, sofre uma refração, ok? Então é isso que vai acontecer em uma lente. Tudo bem? Isso que vai acontecer em uma lente, uma refração. A luz foi de um meio para outro. Tá vendo aqui? Tá. Só quis representar para vocês o que é, mas o slide está bem escrito e tem desenhos melhores para você poder visualizar. Então isso é lente. Volta ali para o slide. Vamos lá. Então lente esférica é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies não simultaneamente planas. Já desenhei para vocês e vocês já entenderam. Agora ali de baixo, ó. Lente esférica é a associação de dois dióptros, um necessariamente esférico e o outro plano ou esférico. Então volta aqui para mim. Dióptro, pessoal, seria essa superfície de separação aqui, ó. Então, quantas superfícies eu tenho de separação? Ah, professor, eu tenho duas superfícies, então tenho dois dióptros. Um tem que ser esférico, tá vendo, ó? Um necessariamente precisa ser esférico e o outro pode ser esférico ou plano. Aqui é plano e aqui é esférico. Exemplo, aqui os dois são esféricos. Aqui eu tenho um esférico e um plano. O que não pode acontecer é os dois ser plano. Se os dois for plano, não tem lente. Porque aí a luz não sofre desvio, né, galera? Se os dois são planos, a luz bate e vai, né, atravessar ali sem desvio. Tudo bem? Entendeu? Então, tá aí para você a definição de lente. Volta lá pro slide. Vamos pro próximo agora, olha só. Aqui a gente vai classificar as lentes agora. Então, vamos lá. Como que a gente classifica uma lente? Como que a gente dá nome para ela? Então, o que ele trouxe aqui pra gente? As lentes esféricas são classificadas com base na sua espessura da região central comparada à espessura das regiões periféricas. Ou seja, o centro dela e as bordas. E essa lente ela pode ter borda fina ou borda grossa. Volta aqui para mim. Vamos lá. Ó, desenhei duas lentes para vocês aqui. Deixa eu acabar aqui, deixa eu apagar esse raio. Vamos lá. Essa lente, eu vou classificar ela como? Eu vou classificar ela quanto à sua região central em relação às suas bordas, regiões periféricas. Região central em relação às suas bordas, regiões periféricas. Olha para a região central e olha para a borda. Olha para a região central e olha para a borda. Ô, professor, região central... Por que essa voz, né? Só para tentar imaginar uma outra pessoa. Ô, professor, essa região central aqui, ela é mais grossa, né, que a borda. Ou seja, a borda é fina, ó. A borda é fina em relação à região central. Então, essa lente será chamada de lentes de bordos finos. Opa! Olha só que interessante, hein? Lentes de bordos finos. Agora, deixa eu apagar essa daqui de baixo porque ela não representa outro tipo de lente, ó. Mas se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Vou até fazer uma superfície plana e a outra superfície esférica, só que agora ela tá esférica assim, ó. Tá vendo, ó? Agora vamos lá. Olha para a região central e olha para as bordas. Olha para as bordas. Pô, professor, agora, olha só, a região central é mais fina que as bordas. Ou seja, agora a borda é grossa. A borda é grossa em relação à região central. Então, essa lente será chamada de lente de bordos grossos. Ou bordas grossas. Entendeu? Então é assim que a gente classifica a lente. Bordos finos ou bordos grossos? Bordos finos ou bordos grossos? Bordos são as pontinhas, as regiões periféricas. E eu estou comparando em relação à região central. Simples assim. Agora vamos lá para o slide que eu vou mostrar todos os tipos de lentes para vocês. Vamos lá. Olha só. Do lado esquerdo eu tenho as lentes de bordos finos.
E do lado direito, as lentes de bordos grossos. Como que eu sei que o bordo é fino e o bordo é grosso? Olha só, olha para as pontinhas aqui, ó. Olha para as pontinhas. Olha para as pontinhas. Olha para as pontinhas. Do lado esquerdo aí, ó. Olha para as pontinhas, olha para as pontinhas. Essas pontinhas, elas têm o quê? Elas têm bordos finos em relação à região central. 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 Agora, olha para a direita. Aqui na direita, olha para as bordas. As bordas agora, ó, as bordas são grossas. As bordas são grossas. As bordas são grossas em relação à região central. Tá meio zoado o slide aqui, pessoal, mas não tem problema não. Em relação à região central. Tudo bem? Ok? Então, tá aí para vocês. Deixa eu só pegar a borrachinha, apagar algumas coisas. Então tá aí. Bordos finos e bordos grossos. Tá, já está classificado. Agora vamos dar alguns nomes, tá? Vamos dar alguns nomes. Galera, pensa comigo, ó. Vem aqui no quadro. Vem aqui pro quadro. Se você lembra, quando eu falei para você de espelho, e lá no espelho, quando você tinha aqui, ó, virado pro lado de reflexão, né? Ou pro lado do meio, virado pro lado do meio. Quando você tinha aqui, ó, a parte de fora da colher, era o quê? Ah, professor, era convexo, né? Convexo. Era a parte de fora da colher. Quando era a parte de dentro da colher, a parte que pega o alimento, era a parte que cava, era a parte côncava. Era a parte côncava, tá vendo aqui, ó? A parte côncava, ó. A parte que cava. Portanto, como que eu vou classificar essa lente? Olha só, essa lente aqui tem uma parte plana e uma parte convexa. Então, essa lente é uma lente plana convexa. Tudo bem? Plana, convexa. É um nome só. Ok? Agora, olha para essa lente aqui, ó. Essa lente tem uma parte plana e uma parte côncava. Então, essa lente aqui é uma lente plana côncava. Tudo bem? Fácil, né? Fácil de classificar, certo? Se eu tivesse assim, professor, agora, olha só. Uma lente, vamos lá. Assim. E assim. Ou uma lente, deixa eu mudar. Ah, não tem problema também, né? Eu ia fazer a côncava embaixo e a convexa em cima, mas não tem problema. Ou uma lente assim. Vamos lá. Olha para as duas superfícies. Pô, professor, aqui é côncava e aqui é côncava também, né? Então essa lente aqui, ela é duplamente côncava. Essa lente aqui, ela é bicôncava. Pô, faz sentido? Com certeza. Agora, olha essa lente aqui, ó. Essa lente, ela é convexa e convexa. Então, ela é biconvexa. Entenderam como que você dá nome? Você olha para a superfície. A superfície é plana e a outra é convexa. Então, ela é plana convexa. Uma é plana e a outra é côncava. Então, ela é plana côncava. Ah, uma é côncava e a outra é côncava também. Então, ela é bicôncava. As duas são convexas, então ela é biconvexa. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá agora para o slide que eu vou mostrar para vocês todas as classificações. Deixa eu só apagar tudo aqui para poder visualizar melhor. Olha para a esquerda, no apontador a laser aqui, pessoal, no apontador a laser aqui na esquerda, ó. Essa lente é uma lente biconvexa, foi a que eu desenhei para vocês. Olha agora a do meio aqui, ó, a do meio. Essa do meio, ela é uma plano convexa, uma parte plana e outra convexa, ok? Agora, olha essa daqui, ó. Essa daqui é legal, ó, porque essa aqui ela tem uma parte convexa e uma parte côncava. Então, ela é côncava, convexa. Côncava, convexa. Agora, do lado direito, ó. Do lado direito, aqui eu tenho o quê, ó? Aqui eu tenho agora, ó, bem aqui, ó. Uma lente bicôncava, porque as duas partes são côncavas. Agora, aqui no meio, ó. Aqui no meio. Aqui agora eu tenho uma lente plano-côncava. Uma parte plana e outra parte côncava. E para finalizar aqui, ó, eu tenho uma lente o que agora? Agora eu tenho uma côncava convexa, que é uma parte convexa e uma parte côncava. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí para vocês classificação de lentes. Tá, agora vamos entender o comportamento óptico das lentes. Como assim um comportamento óptico? Tá, o que é o papel dela? O que ela faz? Então olha o que está escrito ali, ó. As lentes esféricas podem apresentar dois comportamentos ópticos opostos. Ou seja, a lente ela pode ser do tipo convergente ou do tipo divergente. Cara, lente convergente. Convergente converge
o raio para um ponto. Ou seja, dá uma olhada aqui, ó, nesse desenho da esquerda, ó, o raio ele veio, incidiu na lente e foi para um ponto aqui, ó. E esse ponto será um ponto comum para todos os raios que incidem sobre essa lente, ou seja, é uma lente convergente, convergiu para um ponto. Agora, olha a lente da direita aqui, ó. A lente da direita é uma lente divergente, que ela vai divergir os raios. Olha só, os raios entram nela, só que quando incidem nela, ele some, ele diverge, ele vai para longe, tudo bem? Volta aqui para mim no quadro, ó. O que seria então a lente convergente para você poder anotar no seu caderno? A lente convergente é uma lente assim, ó. Aí aqui eu tenho o centro óptico, ok? E aqui eu tenho um pontinho, ó, um pontinho. Então se eu tenho um raio de luz que incidiu nela aqui, esse raio de luz irá convergir para este ponto. Aqui, olha só, se eu tenho um raio de luz que incide nela, esse raio de luz vai convergir para este ponto. Por quê? Porque essa lente é uma lente convergente. Professor, qual que é a ordem, né? Como que eu anoto isso no caderno? Do mesmo jeito que o slide tá. Aquela ordem do slide, tá? Ó, definição, depois classificação, tá? Agora, comportamento óptico, você segue as anotações do slide. A lousa, hoje, eu estou usando para você só para exemplificar tudo que está escrito lá, tá bom? Então, essa é uma lente convergente. Agora, olha só que bacana, ó. Eu vou ter aqui agora uma lente divergente. Deixa eu só ver qual que o slide trouxe para vocês. Ele trouxe essa daqui, ó, só para não mudar. Beleza. Tá. Agora, o meu ponto que eu vou colocar é um ponto aqui, ó. Então, imagine que você tem um raio que incidiu nessa lente, só que ele foi para longe. Você tem aqui um raio que incidiu nessa lente, só que ele foi para longe. Ou seja, está divergindo. Divergindo de que ponto? Divergindo desse ponto aqui, ó. Divergindo deste ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essa lente aqui será uma lente divergente. Ok? Tá aí para vocês os dois tipos de lentes que foram as lentes que, né, o slide trouxe pra gente. Agora, professor, como que eu vou diferenciar uma lente da outra? Aí que tem um esqueminha para você diferenciar uma lente da outra. Que esqueminha que é? Esse esquema vai depender do índice de refração do meio e do índice de refração da lente. O N do meio e o N da lente, tudo bem? O N do meio e o N da lente. Então é isso aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Se o N da lente, o índice de refração do material, a lente é de vidro, professor, a lente é de vidro. O vidro tem um índice maior que o do ar. Então você pega uma lente de vidro e joga ela no ar. Tá lá no ar a lente de vidro. Então o N da lente é maior que o N do meio. Se isso aqui acontecer, então, olha só, então, as lentes de bordos finos serão lentes convergentes. Então, deixa eu puxar uma flechinha que eu acho que vai ficar mais legal, né? Então, olha só, a lente de bordos finos será uma lente convergente. E a lente de bordos grossos será uma lente divergente. É isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. Imagine que aqui é vidro e ela está imersa no ar. Ou seja, o N da lente é maior que o N do meio. Ah, professor, essa lente tem bordos finos. Tem, então ela é convergente. Bordos finos convergente. Ah, professor, essa lente tem bordos grossos. Lentes de bordos grossos será divergente. Então é isso que a gente utiliza para classificação das lentes, tudo bem? Ok? Grave isso aqui porque já foi questão de prova ele perguntar para você se a lente era convergente ou se a lente era divergente. Isso aqui é mais importante do que isso aqui, ó. Plana côncava, plana convexa, plana côncava, biconvexa. Isso é mais difícil de cair. Isso aqui é mais fácil. Então foca mais nisso aqui, tudo bem? Nesse primeiro momento da aula de lentes, ok? Professor, focar em quê? Se a lente é convergente ou se ela é divergente. Convergente converge para um ponto, divergente diverge
de um ponto, tudo bem? Como que eu sei se ela é convergente ou se ela é divergente? Olha para o índice de refração. Índice de refração da lente é maior que o do meio onde ela está, portanto a de bordos finos será convergente, a de bordos grossos será divergente. É a maioria dos casos, tudo bem? É a maioria dos casos. Vamos lá para o slide que eu quero mostrar isso aqui para vocês lá. Vamos lá. Tudo isso que eu falei está escrito aqui, galera, olha só. Tira um print da tela aí, pausa o vídeo, anota, tá? Ó, se o N da lente for maior que o N do meio, tá aqui, ó. O que a gente tem então, ó? A gente tem lentes de bordos finos, como sendo lentes convergentes, e lentes de bordos grossos, como sendo lentes divergentes. Né, ó, a de bordos finos está aqui na direita, olha só. Opa, a direita está aqui, professor. Peraí que tá zoado o apontador. Pronto, ó. A lente de bordos finos está aqui e a de bordos grossos está bem aqui, ó. Ok? Do lado esquerdo. Então tá aí para vocês. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo real, tudo bem? Uma pessoa realizou um experimento, pegou uma lente de bordos finos e uma lente de bordos grossos. E ele traçou, né, emitiu alguns raios de luz ali, emitiu um feixe de luz sobre essa lente e ele notou que, olha só, a de cima é a de bordos finos, é a lente convergente. E essa de bordos finos convergente convergiu tudo para um pontinho só. Tá vendo ali? Já de baixo, bordos grossos, ele, né, incidiu ali os raios. E esses raios, eles divergiram, olha só, eles saíram, né, eles se espalharam quando saíram da lente. Então, estava ali para vocês. Agora nós temos alguns elementos, tá, de uma lente. Que elementos que são esses? Igual a gente fez lá para os espelhos, vamos fazer aqui para as lentes. O primeiro elemento é o centro óptico. O que é o centro óptico? Então, olha só, o centro óptico de uma lente esférica é o ponto do eixo principal por onde passa um raio luminoso, que não sofre desvio. Pessoal, vem aqui para mim no quadro. O que era o vértice do espelho? O vértice do espelho. O vértice do espelho era o quê? Era aquele ponto, né, onde um raio luminoso... Perdão, deixa eu voltar. Vértice do espelho não, né? Me perdoe. O que era o centro do espelho? O centro do espelho, se eu fizesse aqui no quadro um desenho, olha só, deixa eu apagar isso aqui, ó. Se eu fizesse esse desenho para vocês aqui, ó, vou fazer uma relação do espelho. Aqui é o eixo principal, aqui está um espelho. Vou fazer um espelho côncavo. Aqui eu tenho o vértice, aqui eu tenho o foco e aqui eu tenho o raio. O raio quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou lá no centro do espelho. Você lembra aquele raio que ele passa pelo centro do espelho e não sofre desvio? Ou seja, se ele teve um caminho de ida, ele terá o mesmo caminho na volta? Ele não sofre desvio, tudo bem? Ele bate e volta. Era o raio luminoso que passa... era o raio luminoso que passa pelo centro óptico aqui do espelho. Centro óptico onde se localizava o raio. E aqui é a mesma coisa, olha lá no slide, ó. O que eu trouxe para vocês? Centro óptico, ó. Agora, esse centro óptico, ele se localiza bem ali, pessoal, onde estava o vértice do espelho. Só que agora é uma lente. E esse centro óptico, ele está onde? Ele está bem lá na intersecção da lente com o centro, com o eixo principal. Uma intersecção da lente com o eixo principal. E esse centro óptico, ele é o que? Então, ele é o ponto onde o raio de luz incide na lente e não sofre desvio, né? Que estava na definição passada aqui que eu trouxe para vocês, ó. Então, o centro óptico de uma lente esférica é o ponto do eixo principal por onde passa um raio luminoso e não sofre desvio, tá? É onde a lente toca o eixo principal, tá aí para vocês. Ok, aqui está o desenho, né? Agora vamos ver os focos. O que são os focos da lente? Ó, os focos da lente, pessoal, eu posso ter de dois tipos. Um foco principal objeto e um foco principal imagem. Bom, vamos diferenciar os dois. De cima primeiro, ó. Os raios luminosos incidentes se apresentam, ó, se os raios luminosos incidentes se apresentam necessariamente alinhados com um ponto, esse ponto será denominado foco principal. Como assim? Vamos lá, ó. Olha o desenho de cima ali. Nesse desenho de cima, do lado esquerdo, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um ponto onde os raios, eles saem desse ponto. Tá vendo? Então tá aí pra você. Agora, olha do lado direito ali, ó. Do lado direito, os raios, eles estão indo para aquele ponto. Os prolongamentos. Ou seja, os raios incidentes, por quê? Porque o raio que está incidindo na lente, ó, do lado esquerdo, ele saiu daquele ponto. E do lado direito, olha só,
o raio que incide na lente, de novo, o prolongamento está coincidindo naquele ponto. Então esse ponto é chamado de foco principal objeto. Já na parte de baixo, eu tenho o quê? Eu tenho foco principal imagem. Por quê? Porque agora são os raios emergentes. Os raios que saem da lente estão coincidindo com este ponto. Vamos lá, olha para a figura da esquerda embaixo. Essa figura aqui, pessoal. Olha só, essa figura aqui, ó. O raio que sai da lente, está indo para aquele ponto. Agora, olha aqui na direita, ó. Aqui na direita. Cadê? Aqui, ó. O raio que sai da lente, o prolongamento está coincidindo com aquele ponto. Ou seja, o raio emergente coincide com um ponto. Portanto, esse ponto é chamado de ponto principal imagem. É uma definição só para você entender o que a gente vai fazer aqui, mas cobrar em prova isso, acho muito difícil, tudo bem? Acho muito difícil cobrar isso em prova. Ok, vamos lá agora. Distância focal. Distância focal, igual foi lá no espelho, ela é o quê? Ela é a distância do foco até o espelho. E aqui, então, a distância focal é a distância do foco até a lente. É a distância do foco até a lente. Então, a distância focal é a distância do foco até a lente, tudo bem? Bem simples ali, ó. Tem o desenho da lente, tem o desenho ali, ó, do eixo principal, o desenho dos focos, e a distância do foco até a lente é a distância focal. Bom, agora pontos antiprincipais. O que são esses pontos antiprincipais? Eles representam, pessoal, o raio no espelho. Lembra lá? Volta aqui para mim no quadro, ó. Aqui eu desenhei um espelho para você. Aqui é o foco, aqui é o vértice. Aqui eu tinha a distância focal. Aqui era o quê? Aqui era o raio. E a distância do raio até a lente é o dobro da distância focal. Lembra lá? Era 2 vezes o foco, tudo bem? Ou o foco é metade do raio. Show de bola? Então tá aí para vocês. Agora, se for uma lente, o que eu tenho na lente? No lugar, né, desse raio, que seria o centro lá, né, da lente, o centro de curvatura da lente, agora eu não chamo de raio, mas eu chamo de ponto principal, ou ponto antiprincipal, tudo bem? Ponto antiprincipal. A e a linha. Ok? Entenderam? Então, eu só farei isso aqui, ó, na lente, ó. Não chamaria mais de R, chamaria de A. Tudo bem? Volta lá para o desenho. Então, o que são os pontos antiprincipais? São os pontos onde a distância focal ou melhor, né, a distância do ponto até a lente é o dobro da distância focal, né? 2Fs, vale 2Fs. Então tá aí para você. Ok. Vamos lá. Agora, importantíssimo, aqui já é mais importante, os raios luminosos, né? Os raios aqui, pessoal, terão o mesmo comportamento que lá nos espelhos, né? Olha só, o primeiro caso, vamos lá. Todo raio luminoso, que está aqui na esquerda, ó, primeiro raio particular. Todo raio luminoso que incide no centro óptico se refrata diretamente sem sofrer desvio. Ou seja, ele incidiu no centro óptico ali, que é onde a lente encontra o eixo principal, ele não sofre desvio. Já foi falado para vocês. Então, se ele incidir ali, não vai sofrer desvio. Segundo raio, vamos lá. Todo raio que incide paralelamente à lente, ele vai para o foco. O raio que entra paralelo vai para o foco. O raio que entra paralelo vai para o foco. Igual foi falado para vocês lá nos espelhos. Tudo bem? E o oposto é verdadeiro, né? Todo raio que ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Todo raio que entra pelo foco, ele sai paralelo. Já que a luz, né, se ela teve um caminho de ida, ela tem o mesmo caminho de volta. O raio que entra paralelo vai para o foco. O raio que ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Igual tem lá nos espelhos, é a mesma coisa aqui na lente. Ok. E o terceiro é o seguinte, olha só. Esse é um pouco diferente, tá? Porque é o raio que passa pelo ponto antiprincipal. Por isso que esse raio, eu não gosto de desenhar ele nos desenhos. Eu não gosto de fazer ele. Eu gosto de fazer os anteriores. Mas eu vou falar para você aqui, ó. Todo raio que incide alinhado com o ponto antiprincipal se refrata alinhado com o ponto antiprincipal imagem, né? Ou seja, ó, todo raio que passa pelo ponto antiprincipal objeto, ele se refrata alinhado com o ponto antiprincipal imagem. Tudo bem? Esse raio, ele é mais chato de desenhar. Eu não recomendo você desenhar ele quando você quer analisar uma imagem. É claro que a maioria de vocês também decora as posições, então só trouxe para mostrar para você que existe, mas eu não daria muita atenção para ele. Beleza, pessoal, ó. Então agora é construção das imagens. Se eu for pegar e parar a aula de lentes e falar para vocês, professor, o que é mais importante? O que eu preciso dar foco? É muito conteúdo, é muita teoria e eu quero objetivo. O que eu preciso dar foco aqui? Você precisa dar foco
em duas coisas. A primeira foi se a lente é divergente ou se a lente é convergente. Então esse foi o primeiro ponto que você precisa focar, de tudo que eu falei de lentes. O segundo ponto é a construção das imagens, que é o que vamos falar agora. Só que tem uma notícia boa para te dar. A construção das imagens aqui são idênticas à do espelho. Se você entendeu a do espelho, não precisa nem pensar para poder entender a das lentes, tudo bem? Então vamos lá. Olha só. A lente divergente. A lente divergente, ela só tem uma formação de imagem, só uma, que é uma imagem virtual direita e menor. Tá aqui para você, ó. A lente divergente, ela só tem uma classificação de imagem, que é uma imagem virtual direita e menor. Então, neste caso, você pode comparar a lente divergente com o quê? Você pode comparar a lente divergente com o espelho convexo. Convexo. Ok? Só tem uma formação de imagem, que é uma imagem virtual, direita e menor. Dá uma olhada aqui no desenho da esquerda. Você tem ali, ó, um objeto, que é esse grandão. Deixa eu pegar o apontador laser aqui, ó. Esse aqui é o objeto, tá vendo? O objeto. Você tem a imagem dele sendo formada aqui. Como que a imagem é formada? Vocês já sabem. Uma imagem é formada ou pelo cruzamento dos raios ou pelo cruzamento dos prolongamentos. Neste caso aqui, ó, prolongamento. Tá vendo o prolongamento, ó? E aí a imagem é o quê? Ela é direita, virtual e menor. Vamos pro desenho da direita agora. O desenho da direita é uma imagem aqui de uma pessoa, né, que pegou uma lente e tá colocando essa lente de frente, né, para ela ali. Ela tá olhando para a lente. E tem uma outra pessoa observando. Igual, é como se fosse assim, ó. Vem aqui para mim no quadro, ó. Imagine que eu pego aqui uma lente, beleza? Como se fosse esse copinho aqui, ó. Peguei aqui a lente, coloquei a lente aqui na minha frente e o câmera famoso Eltinho. O Eltinho tá olhando aqui, olha só. Eltinho, não precisa mandar beijo não, cara. Vamos lá. O Eltinho tá olhando aqui pra mim e aí ele está vendo a minha imagem através da lente. Como que ele tá vendo a minha imagem através da lente? Ele tá vendo a minha imagem direita, menor e virtual, que é o caso da mulher no slide, tudo bem? Dá uma olhada lá no slide de novo, ó. Então, essa é a lente divergente. Só tem uma formação de imagem, não tem mais nenhuma, bem tranquilo, bem de boa, sem estresse. Importante isso? Importantíssimo. Agora, lente convergente. A lente convergente é aquela lente agora que vai ter várias formações de imagem. Então, a lente convergente é aquela que vai se comparar com um espelho côncavo. Ok? Côncavo. Nossa, ficou esquisito esse N, hein? Pelo amor de Deus, ó. Olha lá, espelho côncavo, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Show de bola. Ou seja, tem várias posições relativas entre objeto e imagem. Só que, galera, é a mesma coisa que no espelho côncavo. Por exemplo, ó, vem aqui pra mim no quadro. Vou desenhar o espelho e eu quero que você compara com a lente. Vamos lá. Quando der um espelho côncavo, aqui está o eixo principal e aqui está o espelho côncavo. Ó. Espelho côncavo. Aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho o raio do espelho, que era o centro óptico dele, né? O raio do espelho que era o centro óptico. Olha só que bacana, ó. Se eu tenho um objeto bem aqui atrás, antes ou depois, né? Olhando aqui para o vértice da lente, ele está depois do centro óptico, né? Depois do centro da lente, me perdoe, tá? Depois do raio ali, a imagem dava onde? Bom, eu traçava os raios, né? Os raios era assim, ó. Um raio entra paralelo e sai pelo foco. Lembra disso? Um outro raio aqui, ele entra pelo vértice e é refletido também aqui, ó, formando o mesmo ângulo. Então, esse era o desenho que a gente fez lá no espelho. E a imagem deu aonde? Ah, professor, a imagem deu bem aqui, ó. Aí essa imagem, ela era real, invertida e menor. Real, invertida e menor. Isso era lá no espelho. Aqui na lente a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho o eixo, né, o eixo de referência, o eixo principal. Aqui eu tenho a lente. A lente convergente é uma lente de bordos finos. Lembra que eu falei para você neste caso? Então vou desenhar a lente assim, ó. Olha a flechinha, ó. Olha a flechinha para cima, assim, ó.
bordos finos, representando bordos finos, tudo bem? Tá, aí aqui nessa lente eu vou ter o quê? Só um minutinho aqui, ó, deixa eu só voltar lá no desenho, ó. Aqui nessa lente eu vou ter o ponto chamado de foco e o ponto chamado de ponto antiprincipal, tudo bem? E aqui deste lado, né, onde vai ser formada a imagem, o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem, ok? Tudo bem? Então olha só, se o objeto, agora, esse ponto antiprincipal, ele equivale ao raio lá no espelho. Esse ponto antiprincipal, ele equivale lá onde era o centro de curvatura do espelho. Então, o objeto está depois desse ponto antiprincipal. Depois, ó. O objeto está aqui, ó. E aí eu faço o raio, ó. Se um raio entra paralelo, agora ele sai pelo foco. Só que lente refrata, por isso que o raio ultrapassou a lente, ó. Então, o raio veio para cá. Ok? Beleza. Bom, aqui era o centro óptico da lente, né? Se um raio entra pelo centro óptico, ele não sofre desvio, ele continua reto. Então, onde que foi formada a imagem? A imagem formou aqui agora, ó. Olha só, aqui a imagem foi formada entre o raio e o foco, e aqui a imagem foi formada entre o ponto antiprincipal imagem e o ponto antiprincipal, perdão, e o foco imagem. Por quê? Porque onde tá formando a imagem, mano? É o lado onde tá formando a imagem. Ponto antiprincipal imagem e foco imagem, porque a imagem foi formada aqui, tudo bem? Aqui era entre esses dois, aqui entre esses dois. Aqui era real, invertida e menor, e aqui continua sendo real, invertida e menor. Por quê? Porque aqui o objeto estava depois do raio e aqui o objeto está depois do ponto antiprincipal. Entendeu? É igual, não tem estresse. A única diferença é que espelho reflete a luz e lente refrata a luz. Mesma coisa. Volta lá pro desenho, lá pro slide, ó. O que eu tenho? Tudo isso que eu fiz para vocês tá deste lado aqui, ó. É isso aqui, ó. Ok? Aí, qual que era o nosso objetivo lá no espelho? Vamos aproximar cada vez mais o objeto do espelho. Até o Eltinho aqui lembra disso, hein? Imagina vocês aí em casa que já viram essa aula várias vezes, tá? O Eltinho só viu uma, quando ele gravou. Então, olha só. Vou pegar agora o objeto e vou aproximar cada vez mais do espelho. Vamos lá. Que no caso seria aproximar da lente. Então, aproximei um pouquinho e coloquei o objeto agora em cima do ponto antiprincipal. Como que dá a imagem, então? A imagem é real, invertida e do mesmo tamanho. Era igual quando eu colocava lá no espelho o objeto em cima do raio, o objeto em cima do centro do espelho, do centro de curvatura do espelho. Aqui não é centro de curvatura, não é raio, aqui é ponto antiprincipal. Então, se eu coloco o objeto em cima do ponto antiprincipal, a imagem deu em cima do ponto antiprincipal. Só que agora é uma imagem real invertida de mesmo tamanho, igualzinho lá no espelho. Bom, aproximei mais ainda. Agora o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco. A imagem dá que jeito? A imagem dá real, invertida e maior. Tudo bem? Tá, aproximei mais ainda. Agora eu coloquei o objeto em cima do foco. Em cima do foco é onde não formava imagem, lembra disso? A imagem ela é imprópria, a imagem está no infinito, então aqui não formou imagem. Agora eu vou aproximar ainda mais. Aproximei e agora o objeto está entre o foco, tá vendo o objeto aqui, ó? Está entre o foco e o centro óptico. O foco e o centro óptico. Agora, nessa posição, era a única posição que dava uma imagem virtual, não é verdade? E agora a imagem ela é o quê? Ela é virtual, menor que o objeto e direita. Virtual, direita e menor que o objeto. Vem aqui para mim no quadro, pessoal. Galera, é a mesma coisa. Para você que assistiu a aula de espelho, que eu desenhei todos os raios lá no espelho e falei para vocês, se você entender isso agora, a aula de lente vai ser praticamente tranquila, porque é só repetir. Se você fez isso que eu recomendei, você pegou essa aula agora. Se você não fez, volta na aula de espelho, vê como é desenhado os raios, vê a formação das imagens e replica isso para cá, tudo bem? Ok? De boa? Então essa é a minha recomendação para vocês. Importantíssimo essa relação aqui de imagem e objeto, formação da imagem e objeto, tá? Segundo ponto importante da aula de lente. Primeiro, se a lente é divergente ou convergente. Agora, formação das imagens, ok? Tá, aprendemos a formar as imagens. Agora precisamos aprender a calcular o tamanho dela. Ah, se a imagem é maior, se ela é menor, se ela é invertida, se não é invertida, igual a gente fez para espelho. E eu posso falar uma coisa? As equações são as mesmas. Isso você vai ver ali no slide agora. Vamos lá. Então, olha só. O
que temos de equações aqui, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Já estão cansados de saber isso, ó. Olha pro desenho da esquerda. Opa, só um minutinho. Olha pro desenho da esquerda, esse desenho aqui, ó. Nesse desenho da esquerda, eu tenho o que ali? Eu tenho, ó, distância focal, que é a distância do foco até a lente. Tenho o P. P era o quê? Era a distância do objeto até a lente. E eu tenho o P'. O que é o P'? Distância da imagem até a lente. Igual era lá no espelho, é aqui na lente. Tudo bem? Agora no espelho aqui é na lente. Tá. Vamos lá. Tenho a equação de Gauss. Qual que é a equação de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembra do macetinho? Uma facada igual a uma paulada mais uma pauladinha. Ou, né, para os mais besteirentos aí, equação da fimose, né? Uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. Aí complicou, professor, complicou, né? Beleza. Temos a equação do aumento, para saber se a imagem aumentou, se a imagem diminuiu. E o que é aumento? O aumento é igual a I sobre O. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. Ou aumento pode ser igual a menos P' sobre P, ou aumento pode ser igual a F dividido por F menos P. Todas essas equações nós vimos nos espelhos. Essas equações nós utilizamos em cálculos lá nos espelhos. E é a mesma coisa aqui, tudo bem? Tem um significado, né? Essas equações pra gente. Na verdade, esses sinais. Já falei pra vocês lá e vou falar de novo aqui, ó. Vamos lá. Se a imagem é real, imagem, pelinha, imagem. Se a imagem é real, pelinha é positivo. Se a imagem é virtual, pelinha é negativo. Beleza. Vamos lá. Agora, saber se a imagem é maior ou se a imagem é menor. Você olha para o aumento, o módulo dele é maior que 1, quer dizer que a imagem aumentou, aumento maior que 1. Aumento é igual a 2, aumentou 2 vezes. Aumento é igual a 3, aumentou 3 vezes, pelo amor de Deus, né? Agora, se o módulo do aumento é menor do que 1, a gente tem o que ali, o módulo do aumento menor do que 1? Nós temos uma imagem menor, ou seja, o aumento é 1/3. Então a imagem diminuiu, tudo bem? A imagem diminuiu. Agora, para saber se é real ou se é invertida, eu passei para vocês de um outro jeito lá nos espelhos. E eu continuo gostando mais daquele outro jeito. Você olha para o sinal do aumento daí. Você olha para o sinal do aumento. Vem aqui para mim no quadro, ó. Olha para o sinal. Se o aumento for positivo, a imagem é direita. Se o aumento for negativo, a imagem é invertida. É melhor do que aquele que eu trouxe para vocês no slide ali. Mas eu trouxe aquele só para diferenciar a da aula passada, tudo bem? Beleza? Então tá. Só para finalizar agora o conteúdo de lentes, vamos estudar a equação dos fabricantes de lentes. Nossa, eu vou aprender a fabricar lente? Não, você não vai aprender a fabricar uma lente. Mas você vai entender o cálculo que é feito para você, vamos dizer assim, saber o material, saber o grau, saber a dioptria. Você vai aprender agora que falar grau não é tão legal, né? Ah, usa uma lente lá de tantos graus. É mais interessante falar dioptrias. Dioptrias, tudo bem? O que é esse dioptria? É o equivalente ao grau que a gente usa aí no dia a dia, tá? Que é a equação dos fabricantes de lentes. Vamos lá para o slide que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, a equação dos fabricantes de lentes determina a vergência de uma lente. A vergência de uma lente é dada por essa equação aqui, ó. A vergência é igual a 1 sobre o foco. Então, o que é vergência? 1 sobre F. Você pega o foco da lente, você vai lá, 1 dividido pelo foco, e você vai encontrar a vergência. A unidade dessa vergência é o de dioptria, assim, ó, de dioptria, tudo bem? O dioptria é a mesma coisa que metro a menos 1. Tudo bem? Então, para você encontrar essa dioptria, o foco tem que ser dado em metros, tá? Se tiver em centímetros, se tiver em milímetro, tomem o cuidado e transformem a unidade para metro. Foco é comprimento, foco é distância, na verdade, né? E essa distância tem que ser dada em metro, ok? Para quê? Para a resposta dar em dioptria. Então, essa é a equação da vergência. Só que a gente pode relacionar essa equação da vergência com a equação dos fabricantes de lentes, que é essa equação de baixo aqui, ó. Essa equação esquisitona fala o seguinte: a vergência de uma lente é igual, vamos lá, N2 dividido por N1 menos 1, tudo isso vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Vamos entender o que é o N2 e o que é o N1. O que é o R1 e o que é o R2. Tem uma legenda para você ali, ó. N1 é o índice de refração do meio que a lente tá, tipo ar, tipo água, tipo, né, qualquer lugar.
O N2 é o índice de refração da lente. A lente é feita de vidro, a lente é feita de um gel, a lente é feita de um polímero. Então, isso é o N2, é o índice da lente. R1 e R2 são os raios de curvatura da lente. Se você lembrar, pessoal, bem no comecinho da aula de lentes, eu falei para você que uma lente é um conjunto de dois meios, de duas superfícies não simultaneamente paralelas, ou seja, essas duas superfícies têm raios, não é verdade? Porque elas têm raios de curvatura. E aí, olha só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Né? Se a face for convexa, o raio será positivo, e se ela for côncava, o raio será negativo. Né? Vem aqui para mim no quadro, ó. Por exemplo, eu tenho uma lente assim, ó. Tá, essa parte é a parte côncava, então o raio será negativo dessa parte côncava. E essa parte é a parte convexa, então o raio será positivo da parte convexa. Tudo bem? Entenderam? Porque ela tem no caso ela tem duas superfícies, não é verdade? Professor, mas aí, né, quero ver agora você me falar. E se ela tiver uma face plana? Aí ferrou, professor? Não, não ferrou não. Porque a face plana, pessoal, a face plana, ela representa o que pra gente? Ela representa um raio infinito, tá, ó. Por exemplo, ó, essa parte aqui é convexa. Se essa parte é convexa, o raio é positivo. Só que essa parte não é nem convexa nem côncava. O que ela é? Ela é plana. Essa parte aqui ela é plana. Uma parte plana, pessoal, plana, tem um raio igual a infinito, tá? É infinito o raio dela. Aí você coloca infinito ali. Aí só para você entender, olha só, a equação dos fabricantes de lentes tem esse formato aqui, né? Ó, vamos lá. Aqui seria assim, ó. né? 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Vamos pensar que esse aqui para mim é a face plana. Essa face plana para mim é o R2, por exemplo. Tá, o que eu vou fazer daí? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. R2, então, é infinito. Como que divide pelo infinito? É o seguinte, o infinito é um número muito grande. Se ele é um número muito grande, esse resultado vai ser zero. Ou seja, vai ficar só assim, ó. 1 sobre R1. Só isso, praticamente. Por quê? Porque a face plana é infinita. E infinito é um número muito grande. Então, 1 dividido por um número muito grande é quase nada. É praticamente zero. Vai ficar 1 sobre R1 menos 0, que é 1 sobre R1. Então, é assim que faz, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, dessa forma, a gente encerra o conteúdo de lentes, tá? Vamos lá para o slide. Aqui no slide, pessoal, olha só. O próximo conteúdo nosso será olho humano, óptica do olho humano. Só que para poder, né, trabalhar um pouco sobre isso, eu vou apagar o quadro e a gente continua. Beleza, pessoal. Agora, igual eu falei para vocês, bulbo do olho humano, óptica do olho. Tá, o que seria importante para isso aqui pensando em prova? O olho ele tem alguns elementos e a gente precisa entender quais são esses elementos do olho. Depois desses elementos sendo entendidos, iremos para as anomalias da visão, os problemas de visão. E lá é onde que é mais cobrado, né, os conteúdos, né, as perguntas ali sobre o olho. Por que lá, nas anomalias da visão, nos problemas da visão? Porque envolve lente, que foi tudo que a gente estudou. Então, primeiramente, vamos entender esse bulbo do olho humano. Então, olha só, aqui você tem um desenho do bulbo do olho humano, tira um print, faz um desenho aí, ó, imprime, cola no caderno. É importante esse desenho para você entender algumas coisas, tá? O que é mais importante desse desenho aqui, na verdade, tem duas coisas aqui que são mais importantes. Quais coisas, professor? A lente do olho humano e a retina. Por quê? Porque a lente do olho é o que vai determinar, né, a formação da imagem, o jeito que a imagem vai ser formada, ok? E a retina é onde a imagem é formada. É como se ela fosse um anteparo, onde a imagem é formada, tudo bem? Mas enfim, agora que você já sabe quais são as duas coisas mais importantes do olho para a formação de imagens, vamos entender todos os elementos. Primeira coisa, então, olha só, deixa eu voltar aqui. O que é o olho, né? O que é o olho? Então, o olho, pessoal, ele consegue converter energia luminosa em impulso elétrico. Por que ele tem que converter energia luminosa em impulso elétrico? Porque no cérebro, né, esses impulsos serão interpretados no centro de visão. E lá no centro de visão, né, que tem essa interpretação que você consegue entender ali a formação da imagem, ok? Então, olha só. O que é o olho? O olho converte energia luminosa em impulsos elétricos, que no cérebro será interpretado pelo centro de visão. Então, isso é o olho. Ok.
O olho, ele tem ali uns componentes chamados de cones e bastonetes. O que são esses cones e bastonetes? Eles são os responsáveis por decodificar esse sinal luminoso em sinal elétrico. Então, o que é o papel do olho? Converter impulso, ou melhor, converter energia luminosa em impulso elétrico. Quem que vai fazer isso? Os cones e os bastonetes. É o papel deles. Eles que fazem essa decodificação. Os cones, eles são responsáveis pelo colorido, pelas cores. Ele vai decodificar as cores, o colorido. E o bastonete, ele vai decodificar o preto e o branco. Então, o preto e o branco é papel do bastonete e cone, cor, o colorido é o que? São os cones, tudo bem? Ok. Esclerótica. O que é a esclerótica? A esclerótica, pessoal, ela é a estabilidade mecânica do olho humano. Então, como assim estabilidade mecânica do olho humano? Essa esclerótica é como se fosse aquele branco do olho, é aquela superfície mais de fora. Ela que dá a estabilidade ali do olho, tá? A estabilidade mecânica. É como se fosse a superfície mais externa, é o branco do olho, ok? Tá. Coroide. O que é o coroide do olho? O coroide é o que vem olhando de fora para dentro, né? Mais externo tem a esclerótica, que é o branco. Aí, a superfície ali, logo depois da esclerótica, mais interna a esclerótica, é o coroide. O coroide, ele é uma superfície, ele é um tecido bastante vascularizado. Que é isso? Ou seja, ele tem bastante sangue correndo ali. Por quê? Porque esse sangue, ele tem um papel de irrigar, né, o olho, ou seja, é a função de fazer uma irrigação sanguínea do olho. Porque se ele é vascularizado, ele tem ali, né, dutos, vamos dizer assim, para poder transportar sangue. Então é irrigação, ele irriga o olho, tudo bem? Ok. Aí logo depois do coroide, a superfície mais interna do olho seria o que ali? O tecido mais interno é a retina. E essa retina é um dos pontos importantes, porque é na retina que vai ser formada a imagem. Por que a imagem é formada na retina? Porque lá existem células sensoriais, onde você consegue interpretar ali, né? Onde você consegue formar a imagem, tudo bem? E olha que bacana, né? Essa imagem ali que foi formada na retina, ela se comunica com o cérebro pelo nervo óptico. Ela se comunica com o cérebro pelo nervo óptico. Então a gente tem um nervo óptico, né? Quando você vê esses filmes de terror, aquele olho pendurado ali, por que o olho está pendurado? Porque o nervo óptico, né, tá ligando o olho, o bulbo do olho com, né, o nosso cérebro, ok? Então tá aí para vocês. Tá, vamos continuar. Íris. O que seria a íris, pessoal? A íris, ela é aquela parte colorida do olho. O olho azul, o olho verde, o olho castanho. Então é a íris, tudo bem? Ela controla os níveis de luz ali que entra no olho, ok? Pupila. Pupila é importante também, né, galera? A pupila, ela vai controlar o quanto de luz que entra no olho, que vai penetrar no olho. Ah, pupila dilatada, pupila contraída. O que é isso? Ah, você vai fazer exame de visão, pingou lá colírio para dilatar a pupila. O que é isso? O que é a pupila? A pupila é como se ela fosse um orifício circular que ele tem um diâmetro variável. O que é diâmetro variável? Ele pode aumentar a circunferência ou diminuir a circunferência. E aumentar ou diminuir a circunferência é para ver se vai deixar entrar mais luz, se vai deixar entrar menos luz. Pensa comigo, ó, se a pupila dilata, aumenta a circunferência, deixa entrar mais luz no olho. Se a pupila diminui, deixa entrar menos luz. Por isso que em lugares muito claros, tem muita luz, a pupila contrai. Para quê? Para evitar o ofuscamento do olho, né? Um monte de luz entrando no seu olho vai ofuscar. A claridade é muito alta, né? Agora, em regiões mais escuras, né, a luz está apagada, a pupila dilata. Para quê? Para tentar fazer entrar mais luz. Está escuro, eu quero mais luz aqui para eu poder enxergar melhor, ok? Bom, o cristalino é aquele outro ponto importante que eu falei para vocês, que é a lente do olho, tá? É a lente do olho. E já vou adiantar, a lente do olho é uma lente convergente, tá bom, pessoal? Olha lá no desenho, ó, o cristalino não é uma lente de bordos finos, não é verdade? Então, é uma lente convergente. Então, o cristalino é lente convergente. E, por fim, os músculos ciliares, né? Os músculos ciliares, eles auxiliam na acomodação visual, né? Por que na acomodação? É músculo. Ele consegue mudar o diâmetro do olho, tá, pessoal? O diâmetro ali, ele vai conseguir mudar. É um músculo que vai ir modificando ali o diâmetro. E esse músculo, por que acomodação visual? Você está observando um objeto muito longe, um objeto muito perto, você vai mudando o diâmetro ali do olho, né? E esse diâmetro que você vai mudando é para poder ter uma acomodação visual. Ok? O olho está relaxado, o olho está contraído e aí por diante. Bom,
aquilo que eu desenhei para vocês está desenhado aqui, né, de uma maneira um pouco mais real, um desenho mais real. Ali a gente tem a pálpebra, tem a pupila, tem a esclerótica e tem a íris. Olha só que bacana. A pálpebra é aquela pelinha, né? A pele que fica ali, que protege todo o nosso olho, tudo bem? Onde fica os cílios e tudo mais. A pupila, pessoal, a pupila é aquele pretinho ali, ó. Aquele pretinho onde fica a lente do olho. Onde fica a lente do olho. Lembra disso, tá? A esclerótica é a parte branca do olho, olha só, a parte mais externa. A íris é a parte colorida, igual eu havia falado para vocês, tá bom? Vamos lá. O sistema óptico é constituído pelo olho, é uma lente convergente, é um sistema convergente. Falei para vocês agora há pouco, tá? Se é uma lente convergente, a imagem projetada será real e invertida. A imagem projetada será real e invertida, ok? Tudo bem? Tá aí para vocês. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de um objeto. Esse objeto ele está de frente para um olho. Tá vendo ali a lente convergente, né, a lente convergente no nosso olho. E essa imagem foi formada lá atrás na retina, olha só. Deixa eu pegar aqui o apontador aqui, ó. Aqui está o objeto e aqui está a imagem, ó. Aqui está a imagem, ó. A imagem foi formada. Essa imagem é o quê? Ela é real e invertida. E olha só que bacana, ela sendo comunicada pelo nervo óptico, né, lá com o cérebro. O cérebro faz uma comunicação para você poder interpretar essa informação, ó. Show de bola? Então tá aí para vocês. Agora, vamos estudar alguns fenômenos que acontecem no olho. Por exemplo, a adaptação visual. O que é adaptação? É você se adaptar ao ambiente. O que é adaptar ao ambiente? Olha o desenho da esquerda e olha o desenho da direita. Qual que é a diferença entre eles? Pô, professor, dá uma olhada na pupila ali, né? A pupila da esquerda tá super contraída e a da direita tá dilatada. Ou seja, pelo que você me falou, professor, na esquerda, como a pupila tá contraída, vai entrar menos luz no olho. Já na direita, como ela está dilatada, vai entrar mais luz. Isso serve para quê? Para adaptação visual. Eu estou mudando o diâmetro da pupila para evitar o ofuscamento. Vem aqui para mim, vocês estão com saudade de ver minha cara, né? Volta aqui para mim, ó. Professor, né, tava feliz, tava vendo só slide, essa sua cara feia aí, mas eu preciso mostrar para vocês, ó. Imagine que a gente apaga toda a luz do estúdio aqui, ó. Apaga a luz lá da sua casa agora, apagou a luz do quarto aí, tá tudo escuro, beleza? Aí quando você tá dormindo lá de boa e tal. Aí você tá no pique para estudar pro concurso, né? Coloca despertador, pede para alguém te acordar em casa, fala assim, meu, ó, 6 horas da manhã, né? Já vai lá, acende a luz que eu quero acordar. Aí você tá lá dormindo de boa no escurinho, alguém acende a luz, você abre o olho, nossa, aquele luz de repente entrando ali no seu olho, você... Meu, o que você está fazendo? Você está fazendo uma adaptação visual, você está se adaptando ao ambiente. Por que você está se adaptando ao ambiente? Estava tudo escuro, estava de boa, seu olho estava acostumado, ele estava adaptado ao ambiente mais escuro. Aí de repente ligaram a luz e aquele feixe de luz incidiu sobre o seu olho. Para evitar aquele ofuscamento, você faz o quê? Você muda o diâmetro da pupila, você diminui para entrar menos luz no seu olho, evitar ofuscamento, tudo bem? Entenderam isso? Então tá bom. Vamos lá de novo para o slide que eu quero comentar mais algumas coisas com vocês. Então a pupila, né, ela vai graduar o fluxo luminoso que adentra o bulbo do olho. Show de bola. Agora, acomodação visual. A acomodação visual, ela é um pouquinho mais chata, tá? Por quê? Porque pensa o seguinte, ó. Imagens nítidas são formadas sobre a retina. E a retina, ela se encontra a aproximadamente 15 centímetros, tá errado isso aqui, tá? Não é 15 centímetros não, é 15 milímetros da lente, tá? Então aqui é 15 milímetros, ó, 15 milímetros. Beleza? 15 milímetros da lente do olho. Ou seja, a distância, vem aqui pra mim no quadro, olha só que bacana, ó. Imagine que aqui você tem a lente do olho, que é uma lente convergente. E aqui você tem o bulbo do olho. A retina está aqui, ó. É onde vai ser formada a imagem. A distância da lente até a retina é o meu pelinha. Por que o pelinha? Porque é onde a imagem é formada. A imagem é formada bem aqui, assim, ó. A imagem é formada bem aqui, ó. Então a distância da lente até a imagem é o pelinha. E esse pelinha, ele tem ali aproximadamente 15 milímetros. Ok? 15 milímetros. Então essa é a distância do pelinho, tudo bem? Tá. Imagine que você tem um objeto aqui, ó. O objeto está bem aqui, ó. Objeto
imagem. Tudo bem? E aí, a distância desse objeto até a lente é o P. E esse P ele pode ser variável, né? Por exemplo, eu quero enxergar esse canetão é um objeto. Esse canetão, esse pincel, ele pode estar mais distante, ele pode estar mais próximo, ele pode estar mais distante, ele pode estar mais próximo. E olha que legal, ó, ele tá lá. Às vezes eu tô vendo ele de boa, tô conseguindo formar uma imagem nítida lá na retina, tá nítida a imagem. Aí eu vou aproximando, vou aproximando, vou aproximando, vou aproximando, vou aproximando, chega um ponto que já começa a distorcer a imagem desse canetão, desse pincel. Por que começa a distorcer? Porque eu fui aproximando esse olho, né? Fui aproximando esse canetão do olho, olha, fui aproximando e começou a distorcer a imagem. Aí eu tenho que ter uma acomodação visual, tentar acomodar, né, o meu olho, acomodar minha visão para poder formar essa imagem. Isso serve para quando o objeto ou está muito próximo ou ele está muito distante. Ou ele está muito próximo ou ele está muito distante. Daí eu tenho que tentar acomodar a minha visão, tudo bem? Então volta lá para o slide. Então, olha só. Imagine que você tem um pelinha de aproximadamente 15 milímetros, tudo bem? Que é a distância da imagem. E você tem um P variável. A imagem pode estar longe ou pode estar perto. E a gente tem que pensar nessa equação aqui, ó. A equação de Gauss, lembra dela? Então, vamos lá. Quando eu vario a distância do objeto, que eu vario o P, a distância focal do meu olho, da lente, ela vai variar também. Por que ela vai variar? O meu F vai variar. Porque, olha só, vem aqui para mim no quadro, ó. Vamos lá, essa é a equação de Gauss, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso aqui para mim é um valor fixo, que é o valor da distância da minha retina até a minha lente, tudo bem? Então olha só, agora isso aqui ele muda, por que ele muda? Porque é a distância do objeto. Se isso aqui mudar, para a relação permanecer sempre a mesma, isso aqui muda também. E faz sentido, porque se eu vou aproximando do objeto ou se eu afasto o objeto, o diâmetro do meu olho aqui ele vai mudando para poder acomodar a visão, tudo bem? Para poder acomodar a visão, a acomodação visual. Ok? Então tá bom. Vamos lá. E aí essa variação, né, da distância focal é feita pelos músculos ciliares, igual eu falei para vocês. Quem vai variar esse diâmetro do olho, essa distância focal, são os músculos ciliares. E aí essa acomodação, essa variação da distância focal é chamada de acomodação visual. Bom, nós temos dois pontos, um ponto distante e um ponto próximo. O ponto distante é o ponto remoto e o ponto próximo é o ponto próximo. Tudo bem? Ok? Então, o que é o ponto remoto? É o ponto do objeto para o qual a vista conjuga uma imagem nítida, sem nenhum esforço de acomodação. E o ponto próximo é o ponto para o qual, é o ponto mais próximo, né, para o qual eu posso colocar um objeto e o meu olho formar uma imagem nítida. Tipo assim, olha para mim aqui, ó. O objeto está lá distante. Consigo formar uma imagem nítida sem mexer muito, né, sem acomodar o meu olho? Esse ponto é o ponto remoto. A partir dele eu já tenho que começar a mexer no diâmetro do meu olho. Ponto próximo é o ponto mais próximo para o qual eu consigo colocar o objeto e eu consigo formar uma imagem nítida sem ter que fazer acomodação visual. Tudo bem? Então isso é ponto próximo, isso é ponto remoto. Volta lá. Ok. Olha só que bacana ali, ó. Para um olho normal, ele não vai ficar falando olho normal, olho normal, olho normal. Ele fala olho emétrope. Então, o que é um olho emétrope? É um olho normal. Então, para um olho normal, o ponto remoto ele se localiza no infinito, ou seja, a distância é infinita. E o ponto próximo se localiza a aproximadamente 25 centímetros do olho. 25 centímetros do olho. Vem aqui no quadro, ó. Então, esse P, para o ponto remoto é infinito. E para o ponto próximo é 25 centímetros. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, a 25 centímetros de mim, deixa eu pegar aqui minha régua. Vamos lá, deixa eu pegar a parte que mede em centímetros. Aqui, ó, aqui tá o meu olho, ok? E aqui tá, deixa eu trazer pro lado de cá, assim, ó. Aqui tá o meu olho e aqui tá o 25 centímetros, ó. 25 centímetros tá aqui, ó. Tipo assim, ó, eu tô conseguindo ver nítido. Agora, se eu aproximar, tá zoado. Eu tenho que fazer a acomodação visual. Eu tenho que esperar um pouquinho, meu olho se acomodar e eu conseguir formar a imagem nítida. É tipo isso, entendeu? Interessante, né? Então, 25 centímetros é onde eu consigo formar a imagem nítida. Se eu aproximar mais, eu já tenho que ter uma acomodação visual ali, ok? Beleza. Olha só. Agora nós vamos para as anomalias da visão.
Anomalia da visão nós temos 3. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Vamos lá. Olha para esse desenho aqui, pessoal. Esse desenho é um olho normal. Por que ele é um olho normal? Porque aqui eu tenho um objeto. Olha o objeto aqui, ó. Tá lá no infinito, por exemplo, né? Tá no ponto remoto. E a imagem está sendo formada sobre a retina. É o olho do professor. Eu não uso óculos, eu não uso lente. Então meu olho é normal. Tudo bem? A imagem está sendo formada sobre a retina. Tá, agora, uma pessoa que não consegue enxergar muito bem um objeto que está muito longe, aquela pessoa que já está longe, ela não consegue enxergar muito bem. É por quê? Porque a imagem está sendo formada antes da retina. Ó. Olha onde a imagem foi formada aqui, ó. Ó. A imagem foi formada aqui, ó. E onde que ela deveria ser formada? Ela deveria ser formada... Opa! Ela deveria ser formada aqui, ó. Mas não foi. Foi formada antes da retina. Por quê? Porque o olho é alongado na horizontal. Se esse olho é alongado na horizontal, ou achatado na vertical, na verdade, essa pessoa não enxerga de longe. Por que ela não enxerga de longe? Porque a imagem foi formada antes da retina. Esse olho é um olho muito convergente. Olha lá, o que é a imagem? O que era uma lente convergente? Era a lente que converge os raios para um ponto. Esse olho convergiu os raios para um ponto antes daquele que ele deveria formar, que é a retina. Então, se formou a imagem antes daquele ponto que deveria ser formado, que era a retina, então esse olho ele converge muito, velho. Esse olho é um olho muito convergente. E para corrigir isso, eu preciso colocar uma lente divergente. Por que uma lente divergente? Para divergir mais essa imagem. Vem aqui para mim no quadro. Olha só, o olho é um olho alongado. Cadê o olho alongado? É esse olho aqui, ó. O olho alongado, ó. O olho alongado. Eu vou exagerar, tá? Para você entender bem o que está acontecendo, ó. Aqui tá a lente. E aqui está o olho, ó, o olho alongado. Ó. Olha para o olho normal e olha para o olho alongado. A retina está onde? A retina era o verdinho aqui, ó. É onde a imagem deveria ser formada. Mas a imagem foi formada onde? Foi formada antes da retina. A imagem foi formada aqui, ó. Então é como se a imagem estivesse aqui, ó. Por quê? Porque o raio que incidiu sobre ele veio para cá, ó. O raio que incidiu sobre ele veio para cá, ó. Formou antes da retina. Esse olho é o olho míope. O olho míope não vê de longe. E para corrigir isso, eu vou lá e faço assim, ó. Eu coloco uma lente aqui na frente desse olho. Vou colocar uma lente aqui, ó. E essa lente é uma lente divergente. Por quê? Porque olha que bacana, ó. Se eu colocar uma lente aqui, ó. Uma lente divergente. Sobre meu olho. Coloquei uma lente lá, ó. Coloquei a lente. Lente divergente é aquela de bordos grossos. Agora, quando esse raio que eu vou fazer de outra cor, deixa eu pegar aqui o canetão roxo, olha só. Agora, o raio, quando ele bater no olho, vai divergir um pouquinho. Divergir um pouquinho. O raio, quando ele bater no olho, vai divergir um pouquinho. E aí, quando vai pro próprio, né, ó, quando ele passa pela lente, ele diverge. Aí quando vai pro olho, ele converge. Aí vai convergir lá na retina. Aí vai convergir lá na retina. Ou seja, essa lente aqui, ela corrigiu o problema. Porque o olho converge muito, então precisa de uma lente divergente. Então, o míope usa que tipo de lente? Lente divergente. O míope usa que tipo de lente? Lente divergente. Isso cai em prova? Cai muito em prova, cai muito em prova. Tem aquela piadinha, né? Vamos ver se o Eltim sabe essa. Eltim, por que que o míope não pode ir no zoológico? O Eltim não sabe. Você sabe aí de casa? O míope não pode ir no zoológico porque ele utiliza uma lente divergente. Eu sei que foi ruim, mas ajuda a lembrar. Por que que o míope não pode ir no zoológico? Porque ele vê uma lente divergente. Divergente, vê pessoas. Tudo bem? Legal. O Eltim gostou. Gostou, Jim? Legal pra caramba, né? Lente divergente. Então tá aí pra vocês, tá? Volta lá pro slide que, né, essa daí foi pra acabar com tudo, né? Olha só que bacana, ó. Aquele desenho que eu fiz no quadro, aqui no slide está feito de uma maneira melhor, né? Então, aqui eu tenho o olho e aqui eu tenho a lente divergente. Essa lente divergente corrigiu o problema e agora a imagem foi formada na retina. Olha só que bacana. Bacana, né? Tá. Agora a hipermetropia. A hipermetropia é o cara que não vê de perto.
né? Aquele famoso aluno do fundão da sala, lá no ensino médio, aluno do fundão, tá aprendendo isso aqui, dele tá todo pimpão, né? O que é todo pimpão? Ele chega lá na sala de aula para assistir a aula da professora, do professor, aí ele senta lá no fundo, né? Aí ele é um cara que conversa. Aí a professora fala assim, senta aqui na frente, tá conversando muito aí no fundo. Ele falou, ô professor, eu tenho hipermetropia, eu não vejo de perto, por isso que eu tenho que ficar aqui atrás, né? Aí a professora faz o quê? Manda ele tomar no cu e coloca ele na frente de qualquer jeito. Beleza, se fosse eu faria isso, né? Mas tudo bem. Mandar tomar no cu, professor, não, porque eu sou processado, né? Mas eu mando ele vir pra frente. Mas enfim. O olho hipermétrope é o que não vê de perto. Por que ele não vê de perto? Porque agora o olho é achatado. O olho achatado faz a imagem agora ser formada depois da retina. A imagem é formada depois da retina. Então olha só, vem aqui pra mim. Vamos lá. Esse é o olho míope. O olho hipermétrope, para exagerar, ele seria assim, ó. Aqui tá a lente do olho. E o olho hipermétrope é um olho assim, ó. Bem achatado, ó. Olha o olho normal, olho emétrope, olha o olho míope e olha o olho hipermétrope. O olho hipermétrope, a retina tá aqui, ó. Só que a imagem agora, olha só, bateu aqui pra mim o raio e convergiu. Bateu aqui pra mim o raio e convergiu. Opa, formou lá atrás, foi formado depois, ou seja, o cara não vê de perto, ele tem que se afastar um pouquinho, né? O cara vai ler um livro, faz vai ler um livro, faz assim com o livro, né? Por quê? Porque daí vai ver o celular, né? Normalmente é vó, avô, acontece isso, as pessoas mais de idade, né? Faz assim, ó, para poder ler. Por quê? Porque não vê de perto, não consegue enxergar de perto. Tá sendo formado depois. Esse olho é um olho pouco convergente, ó. A imagem ela não foi convergida para esse ponto, ela foi depois, ele é pouco convergente. Então, para corrigir, eu coloco uma lente convergente. Aí eu coloco uma lente convergente aqui, ó. Aí o raio que incide sobre ela, ele converge e depois ele converge de novo. O raio que incide sobre ela, ele converge, aí depois ele converge de novo. Ficou bem zoado o desenho aqui, né? Mas é só para mostrar que essa lente convergente vai corrigir a anomalia para poder convergir a imagem para a retina, tudo bem? E formar ela. Então, o que é o resumo de olho hipermétrope? O olho hipermétrope é aquele que não vê de perto, porque o olho ele converge muito pouco. Então, precisa de uma lente convergente para corrigir essa anomalia, tudo bem? Olha lá no slide, rapidinho, ó. Vamos lá. Então, o olho hipermétrope é um encurtamento do bulbo do olho, ele não enxerga de perto, né? Então, ele é um olho pouco convergente. Para corrigir, eu preciso usar uma lente convergente. E aqui está o desenho para vocês, ó. Olha só, agora o cara colocou a lente convergente, tá vendo a lente é convergente, que fez a imagem ser formada sobre a retina. Tudo bem? Então, isso é a hipermetropia. Ok. Presbiopia. A presbiopia seria o quê? A presbiopia eu não falei para vocês no início da aula, mas também existe, né, essa anomalia aqui, tá? A presbiopia é a famosa vista cansada. O que é a vista cansada? A vista cansada, pessoal, é o cara que não vê nem de perto e não vê de longe, né? Professor, não vejo de perto. Eu falo, professor, não vejo de longe. Aí tem um, professor, não vejo nem de perto nem de longe. Esse cara que não vê de perto e não vê de longe, ele precisa usar uma lente bifocal. Por que bifocal? Porque ela precisa corrigir tanto, né, tanto a imagem para longe quanto a imagem para perto. Ou seja, ele precisa fazer o que aqui? Ele precisa corrigir os dois tipos, né? V de longe e V de perto. Então, ele usa uma lente bifocal. Isso aqui, pessoal, é muito ocasionado pelo enrijecimento dos músculos ciliares. Ou seja, o músculo ciliar ele não consegue mais adaptar à distância focal. Aí o cara não consegue mais acomodar a visão. Se ele não consegue mais acomodar a visão, não vê nem de perto nem de longe. Porque lembra lá o ponto próximo e o ponto remoto? Antes do ponto próximo, né, eu não consigo ver direito. E depois do ponto remoto também não. Então o cara já não consegue mais ver direito nem de perto nem de longe. Aí a lente é bifocal. Tudo bem? Ok? Tá, e o astigmatismo que eu havia falado para vocês, né? O astigmatismo, pessoal, ele é uma irregularidade na curvatura da córnea. Como assim irregularidade na curvatura? Você lembra lá que a gente tinha a córnea? E aí, essa córnea, imagine que ela é, tipo assim, ela é bem regular. Tem um raio bem bonitinho ali. Um raio, vamos dizer assim, sempre o mesmo. E agora eu tenho irregularidades, tipo riscar a lente do olho. É como se a córnea fizesse tipo assim, olha aqui no quadro, ó. Tipo assim, ó, irregularidades, ó. Essas irregularidades,
ela pode causar um problema na visão também. Pode não, ela causa um problema na visão. Aí, para corrigir essa irregularidade, nós utilizamos lentes cilíndricas, tudo bem? Olha lá no slide para você ver, ó. Então, essas lentes cilíndricas. Por que essas lentes cilíndricas? Para compensar essa assimetria do olho, né? O olho agora ele é assimétrico e para compensar essa assimetria, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, né, de uma lente cilíndrica para poder corrigir isso aí. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para os instrumentos ópticos para encerrar a aula, tá? Então vem aqui para mim no quadro. Olha só. Estudamos a refração, estudamos as lentes, matamos agora o olho humano e faltam os instrumentos ópticos. E a gente encerra tudo. Então vou apagar o quadro e a gente continua. Beleza, pessoal. Agora para encerrar nossa aula, né, vamos estudar os instrumentos ópticos. Os instrumentos ópticos, para você entender de uma maneira simples, eles são divididos em dois grupos. Olha só que bacana, ó. Instrumentos de observação, que eu uso para observar. Por exemplo, uma luneta, eu pego uma luneta para poder observar. Um telescópio, eu uso para poder observar também. E objetos de projeção. Como assim de projeção? É um projetor, é uma câmera fotográfica, é um objeto que eu uso para projetar uma imagem. Ok? Objeto de projeção e objeto de observação. Entenderam? Vamos agora lá para o slide que eu quero mostrar isso para vocês. Ó. Grupo 1, objeto de projeção. Esses objetos de projeção, olha só, é utilizado para projetar, tipo câmera fotográfica, projetores, filmadoras. Então isso é objeto de projeção. Eles formam uma imagem final real que é projetada em uma tela. Ou seja, toda imagem que é projetada em tela é real. Então você já pode decorar isso. Ah, a imagem foi projetada numa tela, tipo telão, vamos assistir lá alguma coisa. Champions League, hein? Olha só que bacana, hein? Imagina que saudade, né? Olha só, acabou a pandemia, acabou tudo, né? Vamos todo mundo pro boteco, assistir Champions League, final, né? Eu ia falar assistir a final do Corinthians, mas tá difícil, isso aconteceu, o Corinthians ir pra final de alguma coisa, né? Mas vamos lá. E aí você projeta no telão uma imagem. Essa imagem está projetada, ela é o quê? Ela é real. Ela é real. O que é bacana, pessoal, é que antigamente, né, tinha aqueles projetores que usavam a transparência. E essa transparência, você tinha que colocar ela de ponta cabeça no projetor para a imagem da direita. Por quê? Porque toda imagem real é invertida. Se toda imagem real é invertida, o que acontece? Acontece que se você colocasse lá aquela transparência, aquela folhinha lá, né, de plástico, sei lá que era aquilo, lá no projetor, você tinha que colocar de ponta cabeça, para lá no telão a imagem ser formada à direita. Olha só que legal, né? Para inverter. Bacana. Hoje em dia, como é mais digital, né? Esses projetores não precisa deixar, nem existe transparência, na verdade, né? Mas é isso aí, só para você poder associar uma coisa com a outra. Bom, aí tem o grupo 2. O grupo 2 são os instrumentos de observação, que a gente usa para observar, tipo a lupa, microscópio, luneta, telescópio, e aí por diante, tá? Esses objetos do grupo 2, esses instrumentos do grupo 2, eles formam uma imagem final virtual que serve de objeto real para um observador. Ou seja, eu vou formar uma imagem virtual e essa imagem vai servir de objeto para o observador. Esquisito, né? Na hora que eu explicar esses instrumentos de observação, você vai entender melhor. Ó, vamos lá. Câmera fotográfica, objeto de projeção, grupo 1. Se é grupo 1, a imagem vai ser real e invertida. Tá ali para você já. Ok, tá aí a câmera fotográfica, o funcionamento dela. Na verdade, a gente já até estudou um pouco da câmera fotográfica quando começamos a estudar óptica lá na câmera escura. Na câmera escura eu falei para vocês, desenhei lá a câmera fotográfica, né, para você entender o desenho. E o objetivo dela é formar, né, um sistema convergente. Por que um sistema convergente? Para formar uma imagem real, né? É só o sistema convergente que forma imagem real, porque o divergente é só imagem virtual. Beleza. Agora vamos lá. Agora lupa ou microscópio simples. A lupa é para observar. Se a lupa é para observar, a imagem vai ser virtual, porque é objeto de observação. Então a imagem final ela é virtual e direita, porque toda imagem virtual é direita. E ela é ampliada, né? Por que você usa uma lupa? Você usa uma lupa para diminuir o tamanho do objeto que você quer observar? Não. Você usa uma lupa para aumentar o tamanho do objeto, né? Pelo amor de Deus, pega uma lupa lá para observar uma coisa muito pequena. Então, a lupa forma uma imagem virtual, direita e ampliada, tudo bem? Então tá aí pra vocês, tá? Ah, e olha só que bacana, né? Imagem direita e maior, a lente tem que ser convergente, né? Porque a lente divergente é imagem direita e menor. Imagem direita e menor, ok? Então tá aí pra vocês.
Agora, microscópio composto. Por que composto? Ó, volta aqui, ó. Vamos lá. Lupa microscópio simples. Por que simples? Porque tem uma lente só. Microscópio composto. Por que composto? Porque é composto de duas lentes, pelo amor de Deus, né? E é formado por duas lentes. Uma lente chamada de objetiva e uma lente chamada de ocular. Dá uma olhada ali na lente ocular. A lente ocular é a que está próxima do olho. Ocular, olho. E a objetiva é a que está próxima do objeto. Então, a primeira imagem é a imagem formada pela objetiva, porque a objetiva está perto do objeto. E essa imagem formada pela objetiva, pessoal, olha só, é uma imagem real, invertida e maior. Imagem real, invertida e maior. Né? Olha ali, ó, olha o objeto e olha a imagem formada pela objetiva aqui, ó, tá vendo? Real, invertida e maior. Ok. Aí, essa imagem vai servir de objeto para o olho, não foi que eu coloquei para vocês lá atrás? Volta aqui comigo, ó. Vamos lá, ó. O que é os instrumentos de observação? Ele forma uma imagem final virtual, né? E essa imagem, né, ela serve de objeto real para o observador. Tá vendo? Olha só. Então volta lá. Olha só. Aqui está a imagem. E essa imagem vai servir de objeto para o observador. Aí agora, essa imagem de frente para ocular vai formar uma imagem final, que é essa imagem 2 aqui, ó. E essa imagem final, mais uma vez, não é? Ela é o quê? Ela é virtual. Tudo bem? Ela é virtual, porque o objeto é objeto de observação. Show de bola? Então tá aí para vocês. Então vamos lá. Então o microscópio composto, ele é utilizado para me observar objetos muito pequenos, né? Tipo micro-organismos ali, o microscópio, ok? Aquele de laboratório mesmo. Então, esse objeto que eu quero observar, eu quero aumentar ele, porque ele é muito pequeno, ele é minúsculo. Então tem que ter um aumento. Como eu tenho duas lentes, eu tenho dois aumentos. Um aumento da lente objetiva primeiro e depois um aumento da lente ocular. Bom, aumento, vocês já aprenderam a calcular comigo. Aumento é igual tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Não é? Então olha só, olha aqui, ó. O aumento da objetiva é igual o tamanho da imagem 1 dividido pelo tamanho do objeto. Porque a imagem 1 é a primeira imagem formada, né? Olha o slide anterior aqui, ó. Imagem 1 aqui, ó. Imagem 1 foi a primeira imagem formada pela objetiva. Ok? Tudo bem. Então vamos lá. Então esse é o aumento 1. O aumento 2 é o tamanho da imagem 2 dividido pelo tamanho da imagem 1. Por quê? Porque olha o desenho lá. A imagem 2 aqui, ó, foi formada a partir do objeto 1. Perdão, né? A partir da imagem 1. Porque a imagem 1 que serviu de objeto para mim para ser formada a imagem 2, não é verdade? Então, ó, então essa imagem 1 aqui, ó, serviu de objeto para mim poder formar a imagem 2. Tá aí para vocês. Então o aumento 2 é igual ao tamanho da imagem 2 dividido pelo tamanho da imagem 1. Show de bola? Então olha só que bacana. Para o microscópio inteiro, para o microscópio todo, eu posso, né, associar o aumento como sendo o tamanho da imagem final em relação ao tamanho do objeto, que seria essa terceira relação aqui, ó. Essa terceira relação, né? Volta aqui, ó. Deixa eu apagar tudo que eu fiz. Ok, vamos lá. Qual que é a imagem final? A imagem final formada. Ah, professor, a imagem final formada é... Opa! A imagem final formada é a I2, que é a que eu estou vendo. E qual que é o objeto? O objeto é esse. Então, o aumento do microscópio é igual ao tamanho da imagem I2. Opa! O tamanho da imagem I2 dividido pelo tamanho do objeto. Faz sentido? Acredito que faz, né? Tudo bem? Então, isso é o aumento total do microscópio. Tá. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu posso também encontrar esse aumento multiplicando os dois aumentos. Tanto o aumento da objetiva quanto o aumento da ocular. Então, eu posso descobrir esse aumento total pegando o tamanho. Olha só, o aumento total. Vem aqui no quadro que eu acho que fica melhor, né? Eu posso descobrir o aumento total ou pegando o tamanho da imagem final, que é I2, dividido pelo objeto. Ou eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Eu pego o aumento da objetiva e multiplico pelo aumento da ocular. E quer ver que legal? Olha só. Como que era o aumento da objetiva? Ah, professor, o aumento da objetiva era I1 sobre O. Como que é o aumento da ocular? Ah, professor, o aumento da ocular é I2 sobre I1. Ó, I1 vai embora com I1, o que sobrou? I2 sobre O. Que é a mesma equação que é de cima. Tudo bem? É a mesma coisa. Eu posso escrever dessa forma ou dessa forma, que é a mesma coisa, tá vendo?
ok? Então isso é o aumento do microscópio, é o aumento total. Show de bola? Tá, vamos lá agora que a gente vai estudar a luneta, né? A luneta, que daí agora é utilizada para observar objetos que estão longe, né? O objeto está longe, eu quero observar ele, está longe. É luneta então, né? Luneta, faça assim, ó, ok? A luneta, vamos lá, tá longe o objeto, pega a luneta. Mais uma vez a luneta vai ter duas lentes, uma lente perto do olho ocular e uma lente distante, que é objetiva. A objetiva é perto do objeto, estou observando. Só que qual que é a diferença da luneta para o microscópio? O microscópio é utilizado para ver objetos aqui de perto. Microscópio, estou observando aqui uma lâmina, algumas coisas, alguma coisa do tipo. A luneta está longe, tudo bem? O objeto. Show de bola? Então vamos lá para o slide. Luneta, tá aí para você. Então, luneta, ela também é formada por uma lente objetiva e uma ocular, já falei para vocês, tá? A diferença agora é o objeto. Olha o objeto aqui, ó. O objeto agora está bem distante. O objeto está longe. O objeto está distante. Estou vendo ele e ele está muito longe de mim. Olha só como que era o microscópio. O microscópio, o objeto está perto. Olha que o objeto aqui, ó. Estou riscando de novo, ó. Ele está perto, o microscópio. Agora, olha a luneta. O objeto está longe, está no infinito. É a única diferença entre as duas, tá? Porque a formação das imagens será a mesma. A formação das imagens será a mesma. Beleza. Tá aqui para vocês. Tem uma definição interessante da luneta, é que a luneta a gente não trabalha muito com aumento, tá, pessoal? Mas a gente trabalha muito com um aumento angular, um aumento de angulatura, não um aumento linear transversal. Ver, por exemplo, quanto que a imagem aumentou? A imagem aumentou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Não, a gente vê muito com o aumento do ângulo, aumento de angulatura. E esse aumento angular é chamado de G. E esse G é você pegar o foco da objetiva e dividir pelo foco da ocular. São duas lentes, então essas duas lentes têm distâncias focais. Aí você pega o foco da objetiva e divide pelo foco da ocular e você descobre aí, né, esse aumento angular da luneta. Ok? Beleza? Vem aqui para mim no quadro agora. Galera, se você pensar então nessa aula de hoje, o que nós trabalhamos? Trabalhamos a refração, lentes, olho e instrumentos ópticos. Tudo isso aqui, ó, essas duas partes aqui, ó, olho e instrumentos ópticos, foi estudado com base nas lentes, porque a gente utilizou lentes. Só que a lente é um objeto que utiliza a refração, então precisava estudar refração. Por isso que essa aula foi tudo composta em uma videoaula só, tudo bem? Todo esse conteúdo foi composto em uma videoaula só. Eu sei que foi meio denso, eu tentei destacar os pontos mais importantes para vocês focarem mais neles, tá? Então vê videoaula com calma aí, pelo menos uma vez, anotem os pontos mais importantes, vai pro e-book, que lá no e-book tem, né, explicado, tem exercício também, e você pode aplicar, ok? De resto, galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima aula.